E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Professor Vinícius Silva aqui falando e hoje vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos ver o assunto do fluxo de caixa encontrado no nosso módulo de Estatística aplicado à gestão empresarial do curso profissionalizante em gestão empresarial da New Infor Cursos. Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender o que é o fluxo de caixa e qual é a sua finalidade, né? Então, o fluxo de caixa ele é utilizado pelas empresas para que ela possa controlar a sua entrada, a sua saída, os seus lucros e, consequentemente, os seus prejuízos perante a instituição, financeiramente falando, tá? Então, essa aí é a finalidade do fluxo de caixa: filtrar os lucros e os prejuízos daquela empresa. Pode ser no dia, pode ser no mês, pode ser no ano, né? Pode ser sazonalmente também. Fatores que influenciam o fluxo de caixa. Então, nós temos aí o fator interno e o fator externo, né? Então, como nós podemos ver, o fluxo de caixa de uma empresa é impactado por uma série de fatores, tanto internos, que acontecem dentro da empresa, como externos, que acontecem do lado externo da empresa. Então, o administrador financeiro ele deve estar preparado através das indicações observadas no fluxo de caixa para tomar as medidas corretivas em tempo hábil, de forma a minimizar o impacto nas empresas. Então, se o administrador financeiro, se o gestor empresarial está vendo ali que o fluxo de caixa está tendo um prejuízo muito maior do que ele imaginava, ele deve tomar uma correção em, no menor, na menor quantidade de tempo possível para que isso possa ser resolvido de maneira correta e ágil. Então vamos aos fatores externos, né? O primeiro fator externo que a gente encontra é a redução das vendas causadas por uma retração do mercado. Então, se o mercado ele para de comprar o produto da tua empresa, consequentemente a tua empresa ela vai começar a ter prejuízo e deixar de ter lucro. Aumento da concorrência em decorrência da entrada de novos concorrentes no mercado, isso é, diversas outras empresas entrando no teu segmento de negócio. Então, os clientes eles vão ter novas opções para que eles possam comprar aquele produto, né? E tua empresa ela não vai mais funcionar da forma de monopólio, que é como a gente já estudou, o monopólio é quando só existe uma empresa e não existe a concorrência da mesma, sendo em produtos ou em serviços. O terceiro é a alteração nas alíquotas de imposto, sejam tributos sobre a venda interna, como sobre a importação de produtos concorrentes. Então, a partir do momento que os tributos são aumentados para a tua empresa ou são diminuídos para empresas concorrentes, consequentemente, elas vão ter menos gastos quando se tratam de impostos, né? O quarto é o aumento geral do nível de inadimplência causada por fatores como aumento da taxa de juros. Então, quando a gente vê um aumento na taxa de juros no mercado, nós falamos agora como clientes, quando a gente vê que não dá mais para a gente fazer aquela compra parcelada com juros tão inferiores, quando a gente sente no nosso bolso o aumento dos juros, consequentemente a gente vai pensar duas vezes ao comprar aquele produto. Fatores internos agora são os que acontecem de dentro da empresa, né? Expansão descontrolada das vendas, implicando em um volume maior de compras e custos operacionais. Então a gente pode ver que se nós não controlarmos a venda, nós não controlarmos a venda da nossa empresa, então a gente vai ficar sem um balanceamento para fazer, e o que vai acontecer é que nós vamos perder o controle e não vamos ter noção dos custos em que nós estamos lidando naquela época. O terceiro passo é o aumento concedido no prazo de vendas como forma de aumentar o grau de competitividade da empresa e aumentar a sua participação no mercado. Isso é aumentar o prazo de vendas, né? Aumentar o prazo de pagamento dos clientes para que esses clientes eles possam ter um prazo maior para efetuar o produto. Capitalização inadequada com a consequente utilização de capital de terceiros de forma excessiva. Isso é fazer empréstimo, né? Fazer empréstimo e não repor no seu local. Compra em volume incompatível com as projeções de venda. Se você comprar mais do que você vende, consequentemente você vai ter prejuízo. Diferenças acentuadas entre o giro de contas a pagar e a receber em decorrência dos prazos médios de recebimento de pagamento. Por exemplo, se você compra um produto hoje para pagar daqui a 10 dias e se você vende esse mesmo produto para receber esse produto daqui a 20 dias, consequentemente, quando acabar o prazo do teu vendedor, teu comprador ainda não ter pago, tu vai ficar no prejuízo e vai ter que tirar dinheiro de outro local.
Ciclo de produção extremamente longo e incompatível com o prazo médio concedido pelos fornecedores. Então, se você demorar bastante para vender seu produto ou seu serviço, os fornecedores eles não vão esperar e você vai ter que tirar dinheiro mais uma vez de dentro da empresa. Giro do estoque muito lento, significando carregamento de produtos obsoletos ou de difícil venda, imobilizando recursos da empresa neste item. Então, se o seu produto ele tem uma obsolência programada, se ele é obsoleto, se ele vai estragar, você tem que ter toda essa gestão de estoque, certo? Isso aí nós vamos ver em outra videoaula de gestão de estoque, mas não vamos nos aprofundar tanto nessa aula aqui. Tá? Então, se o teu produto ele estraga ou ele é de difícil venda, é de pouco giro, consequentemente tu vai ficar com mais estoque. E estoque, de acordo com o estudo do sistema financeiro, quanto mais estoque, mais dinheiro parado você tem. Baixa ocupação no ativo fixo e distribuição de lucros incompatíveis com a capacidade de geração de rendas. Esses aí foram os fatores internos e os fatores externos que possam influenciar no nosso dia a dia da empresa quando se fala de fluxo de caixa. Então aí a gente tem a fórmula para calcular o nosso fluxo de caixa, que a gente tem aí o SP mais SA menos SN. SP que significa saldo positivo e é aquilo que nós já possuímos na nossa empresa. SA, o saldo acumulado, é o que ganhamos. Desculpe por não ter fechado os parênteses ali, mas me perdoem. SN é o saldo negativo, que é a prestação de contas e saídas da empresa. Então essa aí é a fórmula. Então vamos ao primeiro exemplo. Um funcionário da empresa X, ao abrir o caixa, se deparou com a seguinte quantia: R$ 590. Ao decorrer do dia, a loja vendeu um total de R$ 5.369,80. Sabendo que a empresa nesse dia contava com o pagamento de 3 funcionários a serem efetuados, cada um deles ganhando R$ 960 de salário, mais 250 de vale-transporte. Responda: qual foi o saldo restante no caixa da empresa? Então agora nós vamos para a solução. Aconselho a você que pause esse vídeo um pouquinho e tente solucionar sozinho para ver se vai bater as nossas soluções, tá bom? Vamos lá. Então a gente identifica o SP aí, que é o que a gente já tem, que é R$ 590 no caixa. O SA, que é o saldo acumulado, que é o que a empresa vendeu, R$ 5.369,80. E o SN, que é o cálculo do salário dos funcionários, mais o vale transporte vezes 3, tendo em vista que são 3 funcionários. Ok? Então aí a gente vê agora, vamos fazer o cálculo básico, que é 5.959,80 menos R$ 3.630. 5.959 é a soma do SP mais o SA e 3.630 é o nosso SN. Então aí a resposta que a gente vai obter é R$ 2.329,80. Ao final dessa videoaula vai ter um exercício para que vocês possam fazer e responder até a semana que vem. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Valeu!